Top lendas do Nordeste que de fato me assustam. A lenda do corpo seco. Galera, isso me aterroriza de um jeito. Basicamente, no Nordeste tem a lenda do corpo seco, que o corpo seco era um menino muito mal criado. E a família dele tinha medo dele, porque ele era muito mal criado. O que é que acontece? O corpo seco, certa vez ele acordou, era um adolescente, ele acordou e o café da manhã não estava pronto. Daí ele ficou com tanta raiva que ele empurrou a mãe dele em cima da mesa do café da manhã. Ela bateu a cabeça, teve traumatismo craniano e morreu na hora. Nesse dia o pai dele não aguentou e disse: olha, eu não aguento mais você. Você vai pra casa agora ou eu vou te matar. Isso ele com uma peixeira na mão, uma faca bem grande. Daí o corpo seco era tão ruim que ele foi embora. Mas antes ele levou todo o dinheiro e tudo de valor que tinha dentro da casa. Passou semanas só bebendo, e adolescente, bebendo, farreando no meio do mundo. Até que em uma dessas, que ele tava muito bêbado, ele acabou se metendo em uma confusão e Vocês entenderam, né? Não sobreviveu. Só que, galera, ele era tão ruim que ele não foi mandado nem pro céu nem pro inferno. Ele foi obrigado e condenado a ficar vagando pela terra até pela eternidade. Só que, tipo assim, ele vai entrando em decomposição, né? E a galera fala que ele fica escondido atrás de árvore. Aí se você for uma pessoa muito ruim, ou se você fez uma coisa muito ruim, e você estiver sozinho na mata, você pode se encontrar com ele. Daí se você se encontrar com ele, ele literalmente te devora, janta. Ah, mas eu nunca fiz nada de ruim. Se você for mal ouvido com os pais, mal ouvido aqui no Ceará é tipo mal criado. Ele vai querer te... Entendeu? Eu tenho muito medo, porque quando eu era criança eu era muito danado. Gente, o que deu na Paige Niemann? Acho que foi muito abafado pela internet o que essa mona fez e continua fazendo. Se você não conhece a Paige, na pandemia apareceu um perfil de uma mona que era muito parecida com a Ariana Grande. Muito parecida com a Ariana Grande. E a galera ficou, nossa, uma sósia perfeita, até a mesma voz tem, não sei o quê. Ela ficou muito famosa porque ela era parecida com a Ariana Grande, só que ela chegou a dizer que ela não fazia de propósito, que ela era daquele jeito mesmo e ela não ia mudar só porque as pessoas achavam ela parecida com a Ariana Grande. Porque alguns fãs não gostavam, né? Diziam, para de imitar a Ariana, não sei o quê. E ela dizia que não estava imitando, que ela era daquele jeito ali mesmo. Só que, galera, por mais que ela já tenha feito muito bizarrice, a coisa mais bizarra que ela já fez, na minha opinião, eu não sei se é verdade, eu não sei se ela fez ou se ela parou, mas eu tinha visto uma polêmica de que ela tava fazendo conteúdo mais um 8. Aí eu digo pra vocês, por que a galera compraria conteúdo mais um 8 da Paige? Porque ela parece com a Ariana Grande. Isso não é bizarro não pra vocês? Galera, quando eu soube disso aí, eu fiquei, não, velho. E a Ariana não tá com processo nessa mona, eu não entendo porque que a Ariana não tá com processo nela. Ai, galera, sinceramente. Gente, uma das histórias mais bizarras dos Estados Unidos envolve essa varinha mágica aqui de brinco. Uns anos atrás viralizou que uma mãe tinha comprado essa varinha pra filha dela, que tava muito na moda, comprou em uma loja comum de brinquedos. Só que quando ela chegou em casa, por algum motivo ela quis tirar o espelho da varinha mágica, que tem tipo um espelhinho, né? E no caso esse espelho é só um adesivo, não é um espelho de verdade. Quando ela foi tirar o espelho, ela ficou horrorizada porque ela se deparou com algo extremamente bizarro que tinha por baixo do espelho. O quê? Uma menina mesmo, com os olhos avermelhados, Não posso mais falar esse tipo de coisa, senão o vídeo cai, entendeu? Mas ela estava Pode falar mais nem isso, só pra vocês terem ideia, como eu tô restrita. Mas enfim, eu não posso nem falar que eu tô assim, porque aí eles vão ver o vídeo e vão pensar assim, eu não lembrava, vamos banir esse vídeo aqui dela também. Então, galera, a mãe dela achou essa imagem bizarra em um brinquedo infantil, chamou a polícia. Chamou a polícia, foi parar nos jornais e as mães que tinham em casa essas varinhas tudo queimaram, deram fim, com medo de também ter uma imagem bizarra como essa. Mas qual a história por trás disso até hoje ninguém sabe. Filme de terror que até o diabo tem medo de assistir, Babadook. Se você nunca assistiu Babadook, não assista, porque eu assisti em 2015 essa porcaria, até hoje eu não durmo mais no escuro. Eu sei que é bem clichê falar que vou dormir de luzes acesas depois de assistir esse filme de terror, mas Babadook, de fato, você não pode apagar a luz. Porque o Babadook, galera, ele é uma criatura que existe em algumas mitologias, né, algumas religiões aí, ele existe, mas no filme tem um livro dele, que se você ver, ele vai aparecer pra você. Pra ele parar de aparecer pra você, você tem que dar o livro pra outra pessoa ver. Entendeu? Mas basicamente, o que é que ele faz, Vitória? Ele é uma criatura que se alimenta de alma. Mas antes dele se alimentar de almas, ele vai ficar te perturbando na tua casa. Tipo, não te deixa dormir, vai te fazer ter pesadelos e vai ficar assim no teu ouvido, ó. Amador. Muito bizarro, esse som que ele faz é muito bizarro mesmo. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei apavorada. Porque ele aparece nos cantinhos escuros do quarto. Pode ser um cantinho minúsculo. Se tiver escuro, ele aparece.
E quando eu assisti, eu fiquei apavorada e não conseguia mais ficar com a luz desligada. Era só a luz tudo ligada, a energia vindo 500 conto, 500 conto. Daí, quando eu pensei assim, não, vou fazer um vídeo sobre esse filme pro pessoal. Descobri que o bicho existe mesmo. Não, eu juro pra vocês. Hoje eu vou gravar aqui à noite pra vocês verem como é que eu durmo. Eu não durmo mais com a luz desligada por causa desse bicho. Pessoas que o diabo tem medo. Crianças que assistiram Coragem, o Cão Covarde e não se traumatizaram e não sentiam. Gente, quando eu era criança, eu adorava esse desenho. Mas pensa em um desenho infantil que eu tinha medo. Até hoje, galera, eu juro, não tô brincando. Até hoje, eu não assisto sozinha à noite Coragem, o Cão Covarde. Que naquela época era tão famoso entre as crianças, Coragem, o Cão Covarde. Gente, o desenho completamente bizarro. Uma casa perdida no meio de um deserto. Inclusive, tem até uma teoria que dizem que, na verdade, ali era a área 51 e por isso que sempre iam ETs alienígenas. E aquela casa que o Coragem morava com a Muriel e aquele outro doido que não gostava dele, tipo um chama pros alienígenas, né? Aí sempre tinham monstros e tal, porque era na área 51. Tem uma teoria que fizeram sobre isso aí. Mas o cenário completamente bizarro, escuro, aparecia os bichos, cada um mais assustador do que o outro, os bichos que só deu na cabeça do diretor daquele filme e o figurista, sei lá o que, pra criar aqueles bichos. Tudo bizarro. Galera, até hoje eu tenho medo desse desenho. A música. O véi, aquele véi que não gostava do Coragem era o pior. Você olhava pra aquele véi e você ficava com medo. A única que não dava medo era a Muriel. E ela era tão lesada que às vezes eu tinha medo porque ela era muito lesada. Os bichos apareciam na casa dela, ela... Ai, Coragem, meu filho. Galera, não sei vocês, mas até hoje eu tenho trauma do Coragem.